Olá, tudo bom? Já estamos de volta aqui na segunda parte do nosso módulo 3, que é o módulo de estruturas condicionais aninhadas, né, essas estruturas elas são muito úteis para vocês refinarem, né, os resultados que vocês querem. Então, dadas várias condições, você vai ter um resultado mais bem elaborado, mais bem próximo do que você está querendo, né? Lembra do exemplo lá das questões dos vestidos, né? Se eu quero um vestido vermelho e longo, ou se eu quero um vestido azul e com decote, eu posso querer um vestido vermelho, longo com decote, né? Então nós, na primeira parte, né, nós focamos muito na ideia das estruturas booleanas, né, dos operadores lógicos, principalmente o AND, o OR e o NOT. Tá? O NOT ele ficou meio escondido ali, mas ele está ali dentro, né? Mas a gente tem essas três estruturas que vão permitir, se eu tomo determinado posicionamento ou determinada condição foi satisfeita, significa que eu passo a usar aquelas condições, né, aquela tomada de decisão para realizar algumas tarefas. Tá? Então, o objetivo é um pouco esse, gente, tá? Que a gente está tratando aqui. Nessa segunda parte, então, que nós vamos apresentar, nas estruturas condicionais encadeadas, elas são muito parecidas com o que a gente já viu lá no finalzinho, muito parecidas não, né? Elas são bem próximas, na verdade, né? Que é exatamente isso aqui, né? Posso ter um if identado de um if, identado de um else, de um if, um else. Então aqui eu tenho um if dentro do outro, né? Então eu tenho 3 ifs e 3 elses, né, colocados aqui. Então o que a gente pode fazer, né, é dar uma ajustada, né, nessas estruturas condicionais, e a gente pode pensar que esse encadeamento longo de ifs e elses, em diversos níveis de indentação, como a gente está fazendo aí, pode confundir o programador. Na verdade, tem até algumas linguagens de programação, né, que realmente a confusão é um pouquinho maior, né, e a gente tinha que fazer alguns ajustes para que as coisas funcionassem melhor, né? Então, para isso, né, a gente pode usar, se eu tenho muitos ifs e elses, a gente pode usar o comando elsif, né, para substituir um par else com if, sem criar outro nível de indentação condicional. É só uma forma, o resultado é exatamente o mesmo, né, mas a escrita é um pouquinho mais fácil de trabalhar, principalmente quando a gente tem um monte de else, de ifs aninhados, né? Aqui nesse caso, nesse exemplo aqui eu tenho um if aninhado a outro, né, encadeado com outro, mas você viu que lá no exemplo lá que a gente estava fazendo há pouco tempo agora, né, nós temos 3 alinhamentos, certo? Então, uma forma de fazer é exatamente usar o else if, né? Então aqui, ó, if delta menor do que 0 não tem raiz. Else, 2 pontos, aí eu tenho que identar, né? If delta igual a 0, vai embora, né? Continua o resto aí. E aqui, como uma possibilidade, né? Eu tenho lá if delta menor que 0, print não tem raiz real, else if delta igual a 0, aí eu vou fazer lá a situação, certo? Então, veja que eu não precisei identar. O 2 pontos vai ficar aqui, né? Direitinho. Então, é muito importante isso, né? Principalmente para quando a gente tem muitas condições. Vamos lá voltar, pegar um exemplo simples aqui, né? Aquele jogo do pedra, papel e tesoura. Então, eu tenho 2 pessoas,
né? O jovem 1 e o jovem 2, que eles querem jogar pedra, papel e tesoura. Então, o que a gente quer é que escreva um programa que leia a jogada de cada uma dessas duas pessoas e determine quem ganha ou se há empate, né? O que é um empate? Quando ambos jogam pedra, ou ambos jogam papel, ou ambos jogam tesoura. Olha lá, já tem o ou aí no meio do caminho, né? E quando é que um ganha? Quando é que J1 vai ganhar? Né? Quando é que o jovem 1 ganha? Quando o jovem 2 jogou pedra e ele jogou papel. Ou quando o jovem 2 joga tesoura e ele joga pedra. Ou quando o jovem 2 joga papel e ele joga tesoura. Né? Então, eu tenho 3 opções aí. Certo? Então, voltando lá, vamos lá pegar, né, as entradas. Eu tenho a mão do jogador 1, a mão do jogador 2. E os valores são pedra, papel ou tesoura. Do jogador também, do pedra, papel e tesoura. E a saída vai ser o vencedor. Ou o J1, ou o J2, ou o empate. Né? São as faixas de valores que a gente tem. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é perguntar se J1 igual, então estou reforçando aqui para vocês, certo? O uso do igual, tá? Que é uma comparação. Então, se um é igual ao outro, é empate. Agora, se um não é igual ao outro, qual dos dois que é o vencedor? Né? Então, vamos lá. Se J1 for pedra, né? J2 pode ser tesouro. Então, porque ele não pode ser pedra, certo? Porque senão eles eram iguais. Então, se J1 for pedra, J2 pode ser tesoura, ou se J1 for papel e J2 for pedra, ou se J1 for tesoura e J2 for papel, o vencedor neste caso é o J1. Qualquer outro caso, o J2 ganhou. Certo? Então, pedra quebra a tesoura, papel enrola a pedra e tesoura corta o papel. Certo? Então, neste caso, o vencedor é J1. Beleza? Tem outras formas de se pensar nesse script. Tá? Eu posso fazer assim, ó. Se J1 for pedra, né? Apenas isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar se J2 for tesoura. Né? Ou se J2 não for tesoura, ele vai ganhar as outras. Então, existem várias formas de se pensar nesse problema. Tá? Então, aqui, neste caso, a gente vai usar o else if e aqui vai usar o else. Tá? Outro problema, né? Quer dizer, o que eu quero é desejável garantir que uma comparação das pedras jogadas dê certo, mesmo quando o usuário digite pedra, papel ou tesoura, né, com valores completamente diferentes daqueles que a gente está usando. Então, se eu coloco pedra desse jeito, eu posso imprimir o lower, né? Então, caixa baixa, né? E escrever pedra. Ou posso incluir caixa alta, o upper, né? Escrever pedra com letra maiúscula. Então, vamos lá. Vamos codificar esse pequeno problema. Então, vou lá, faço uma leitura. Olha, jogador 1, jogada do jogador 1. Aí ele vai colocar lá pedra, papel e tesoura, do jeito que ele quiser colocar. E a gente vai ler em caixa baixa, certo? O jogador 2 vai lá entrar, né,
pedra, papel, tesoura, e eu vou verificar se J1 igual a J2, se as duas strings forem iguais, é um empate. Se não, conforme a gente viu, se J1 for pedra e J2 for tesoura, ou J1 for papel e J2 for pedra, ou J1 for tesoura e J2 papel, eu vou imprimir J1 ganhou. Se não, J2 ganhou. Certo? Beleza? Então, fácil, fácil, fácil. Então, teste o script. Se J1 jogou tesoura e J2 jogou papel, J1 ganha. Se J1 jogou pedra e J2, né, o jovem 2 jogou papel, então o J2 ganha. Se os dois jogarem pedra, dá um empate. Então é só fazer o testezinho do script lá. Poxa, professor, mas eu não sei fazer os testes do script. Pegue, pare agora o vídeo, né? Vai lá e exercite. Tá aí todo o programa lá, o script prontinho. É só pegar e executar, né? E ver como é que funciona. Ok? Bom, nós temos um outro problema, né? O problema dos anos bissextos. Né? Então, anos bissextos são esses que nós tivemos esse ano, por exemplo, onde o fevereiro vai ter um dia a mais, 29 dias. Né? E por que tem esses anos bissextos? Para regular as horas, né, que são diminuídas, né, ao longo dos anos. Então, se eu me lembro bem, né, um ano tem 365 dias, 5 horas e 45 minutos, alguma coisa parecida nisso. Então, a gente arredonda para 6 horas. Então o ano tem 365 dias mais 6 horas. Né? Então significa que a cada 4 anos eu ganhei um dia. Né? Eu deixei de computar um dia. Então eu tenho que colocar no calendário esse dia a mais. Né? Porque 4 vezes 6, 24. Ok? Mas se fossem 6 horas, mas como são 5 horas e alguns minutos, 40, 45, 42, eu não vou lembrar agora ao certo, porque também já faz muito tempo que eu estudei isso, né? Do meu tempo era na 5ª série do ensino do 2º grau, né? Então, eu acho que era na 5ª série do 2º grau, mas pode ter sido na 3ª série do 1º grau. Na 5ª série do 1º grau, né? Mas pode ter sido na 3ª série do 1º grau, né? Que hoje é o 4º ano do ensino fundamental 1, básico, né? Então a gente sabe que o ano tem 365 dias, 5 horas e, vamos supor aqui, 45 minutos. O que acontece? A cada 4 anos eu vou colocar um dia. Só que se a cada 4 anos eu colocar um dia, né, eu vou ter aí 1 hora acrescida a cada 4 anos neste dia, certo? Porque 45 minutos, eu vou ter 15 minutos vezes 4, 1 hora. Entenderam? Então eu tenho que ter um jeito de retirar essa 1 hora. Como é que eu vou fazer para retirar essa 1 hora? Calma, ninguém precisa fazer fazer os códigos aqui, certo? Fazer o cálculo aqui. Isso já foi feito, né, um esquema para trabalhar essa questão dos anos bissextos. Então, como é que eu faço? Da seguinte forma. Então, como é que eu defino o que é um ano bissexto? Então, peraí, 2020 é um ano bissexto, porque ele é múltiplo de 4. Mas 2000 não foi um ano bissexto, mas 2000 também é um múltiplo de 4. Né?
Então, se vocês olharem no calendário aí, vão lá no calendário e vão lá olhar o ano de 2000, ele não foi bissexto, certo? Por quê? Ele reconhece essa seguinte situação: anos divisíveis por 400 são bissextos. Anos divisíveis por 100, mas não por 400, não são bissextos, certo? Então, 300 não é um ano bissexto, certo? Então, o ano de 2300 não é bissexto. Pô, professor, mas 2000 são bissextos. É um divisível por 400, ele é divisível por 100, certo? Mas eu tenho uma terceira regra. Anos divisível por 4. 2000 é um ano divisível por 4. Mas não por 100 são bissextos. Veja, ele é divisível por 4 e também divisível por 100. Então, ele não é bissexto, certo? Então, todos os outros anos não são bissextos. Então, o que a gente quer? Escrever um programa que determine se é um ano bissexto ou não é bissexto. Como é que a gente pode fazer? Olhando aqui, se eu começar de cima para baixo, eu posso ter problemas. Então, todos os outros anos não são bissextos. Todos os outros o quê? Os anos que não são divisíveis por 4. Certo? O ano que não é divisível por 4, por exemplo, 2021, ele não é divisível por 4. Todos os anos ímpares, né, ou não divisíveis por 4, eles não são bissextos. Pronto, já começa aqui. Aí eu encontrei, o ano é divisível por 4, beleza. Eu vou ver se ele é divisível por 100. Se ele for divisível por 100, ele pode ser bissexto. Agora, eu tenho que ver se ele é divisível por 400. Porque aí, senão, ele não é bissexto. Tá? Então, vamos lá. As entradas são, eu passo o ano, então esse ano é maior do que 0, e eu quero saber se esse ano é bissexto ou não é bissexto. Como é que eu vou fazer? Né? Então, esse calendário dos anos bissextos, ele só entrou lá em 1582. Ok? Mas tudo bem. Então, vou pegar um ano e vou dividir por 400. E vou ver o resto. Se o resto do ano for divisível por 400, né, ele é bissexto. Se ele não for divisível por 400, eu vou verificar se ele é divisível por 100. Então, vamos lá. Anos 300. Né? 300 não é divisível por 400. Mas ele é divisível por 100? É divisível por 100. Então, ele não é bissexto. Certo? Se ele é divisível, se ele não é divisível por 100, eu vou verificar se esse ano é divisível por 4. Então, 300, ele vamos lá, 301. 301 não é divisível por 400, não é divisível por 100, mas ele também não é divisível por 4. Certo? O ano 304, ele não é divisível por 400, ele não é divisível por 100 e ele não é divisível por 4. Então, ele não é bissexto. Mas o ano 320, 324, ele não é divisível por 400, não é divisível por 100,
certo? Mas ele é divisível por 4. Então, ele é bissexto. Ok? Então, o que, que a gente vai fazer? Um monte de ELSIF. Beleza? É simples. Fácil. Eu gosto de dizer que é simples, fácil e reprovativo. Então, o programa é esse aqui. Eu vou entrar o ano, que é um valor inteiro, né? Vou verificar se o ano é menor ou igual a zero, conforme a gente definiu. Se ele for menor ou igual a zero, né? Então, anos antes de Cristo, ele não tinha cálculos dos anos bissextos. Então, eu vou ter uma entrada inválida. Se não, o ano for divisível por 400, ou seja, se o resto da divisão de ano por 400 for igual a zero, ele é bissexto. Tudo bem? Olha lá. Então, ELSIF, que aqui nós estamos focando no uso do ELSIF. Tá? Voltando então, assim, ELSIF, se ele não for bissexto, então, eu falo ELSIF, gente, mas é porque eu tenho o hábito de outras linguagens, tá? Então, em outras linguagens a gente sempre usa o ELSIF, mas vocês vão ver que o uso é ELIF, né? Mas para mim soa melhor falar ELSIF. Então, quando eu falar ELSIF, vocês já entendem que é ELIF, tá? Então, ELSIF, se ele não for bissexto, eu vou verificar se ele é divisível por 100. Se ele for divisível por 100, não é bissexto. Se não, eu vou verificar se ele é divisível por 4. Se ele for divisível por 4, ele é bissexto. Se não, qualquer outro caso, ele não é bissexto. Ok? Então, a pergunta que a gente quer fazer é: se eu tenho apenas 2 casos, ou ele é bissexto ou não é bissexto, por que eu tenho que fazer um alinhamento tão grande de ifs? Né? Então, aí a gente volta ali, né? E a pergunta é: o que torna um ano bissexto? Certo? Então, quais os caminhos que levam ao ano bissexto? Ele tem que ser, né, divisível por 400, ou, veja só, né, não divisível por 100 e divisível por 4. Então, se ele já for divisível por 400, beleza, certo? Agora, se ele não for divisível por 400, ele tem que ser divisível por 4 e não divisível por 100, certo? Para ser bissexto. Ok? Então, ou ele é divisível por 400, ou ele não é divisível por 100 e divisível por 4. Tá vendo como a gente consegue pegar esse alinhamento de ifs e colocar tudo num if só? Ou numa codificação menor? Né? Então, vamos lá. Eu faço de novo a entrada, então essa versão 2. Vou verificar se o ano é menor do que 0, entrada inválida. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criticando a minha entrada. Por que eu tenho que fazer isso, professor? Ora, de novo, por acaso foi você que escreveu o código e está executando. Mas quando você escreveu o código e eu for testar,
eu posso botar valores negativos aí. Você não sabe qual valor que eu vou colocar. E como é que você vai saber, né, se eu coloquei ou não valores negativos? Não vai saber, né? Mas esse código só vai funcionar se os anos forem positivos. Então eu preciso criticar os dados, isso é importante. Então vamos lá. Então se o ano for maior que zero, entrada inválido, menor ou igual a zero. Né? Else if, se ano for maior, for divisível por 400, ou ano for não divisível por 100 e não divisível por zero, eu vou dizer que ele é bissexto. Qualquer outro caso é um ano não bissexto. Porque eu só tenho duas possibilidades de ano. Ou ele é bissexto ou ele não é bissexto. Certo? Então fica claro aqui que a gente pode complicar a vida ou pode facilitar a nossa vida. Vai depender de quê? Dos alinhamentos e dos usos do and, or e not. Ok? Vamos lá. Aí você faz um testezinho de script, né, para ver se o ano tem uma entrada válida, uma entrada inválida, se o ano não é bissexto, o ano não é bissexto, o ano é bissexto, o ano não é bissexto. Certo? Bom, nós estamos quase acabando, tá, gente? Faltam só mais 200 slides. Quase isso. Tá bom? Vamos lá. Força, força, força. Escreva um programa que leia a renda mensal de uma pessoa. Como saída, informe o valor do imposto de renda devido. Importante. As alíquotas são aplicadas de forma progressiva. Então, a alíquota de imposto de renda. Como é que a gente faz isso? Então, tenho lá a renda em reais, ela é maior ou igual a zero. E o imposto, ele vai ser maior ou igual a zero, também em reais. Certo? Tudo bem? Vamos lá. O que é o cálculo progressivo? Uma pessoa que recebe R$ 2.000 não pagará imposto de 7,5 sobre os R$ 2.000, mas sim sobre a diferença de 2.000 para 1.903,98. Então ele vai pagar a diferença de R$ 7,5 em cima do 96,02. Da mesma maneira, quem recebe 3.000 pagará R$ 7,5 em cima do 2.826,65 menos 1.903,99, mais 15% sobre o valor da diferença de 3.000 para 2.826, que é a última alíquota. E assim por diante. Então vamos lá. O que ele está dizendo é que na faixa até 1903 ele é isento. De 1903 até 2.826, eu vou tirar os quebrados aí, tá? Para facilitar a minha fala aqui. 7,5%. Depois de 2.826 até 3.751, 15%. E acima de 4.000, 664, 27%. Ok? Então vamos lá. Eu tenho R como renda. Eu vou verificar se ela está na faixa 1, faixa 2, faixa 3 ou faixa 4. Certo? Se a renda que eu tenho ele é menor ou igual à faixa 1, eu pago zero de imposto. Se ele é maior, eu vou verificar se ele está na faixa 2. Qual é a faixa 2? Eu sei que ele é maior do que isso. Vou verificar se ele é menor do que o F2. Se ele é menor do que o F2, eu vou pagar o imposto de 0,75%
de 7,5%, né, que é 0,075, vezes a receita menos a faixa 1, sobre o resultado, né, sobre a diferença. Se ele está na faixa 3, se ele não está na 1 nem na 2, ele possivelmente, não sei se você... Tive que dar uma paradinha porque tem uma moto passando aqui muito. Então, se ele não está na faixa 1 nem na faixa 2, ele pode ser que esteja na faixa 3. E aí o imposto ele vai ser calculado de 7,5 vezes a faixa 2 menos a faixa 1, mais 15% entre a receita e a faixa 2. Ok? Então a mesma coisa, eu vou verificar se ele não está na faixa 1 nem na faixa 2. Ver se ele está na faixa 4, e aí eu calculo o imposto lá. Se não, o imposto, né, se ele está acima da faixa 4, o imposto vai ser calculado desta forma aqui. Tudo bem? Bom, vocês não precisam entender como é que calcula imposto, né? Quer dizer, se vocês vão pagar imposto, é bom aprenderem como faz. Mas, o imposto de renda. Mas vocês precisam entender como eu faço esse cálculo de quanto é o imposto devido. Certo? Então, o que a gente vai usar em cada um? Um é o ZIF. Professor, será que a gente consegue fazer um melhoramento desse código, desse script, né, para diminuir a quantidade de alinhamentos? Vamos ver, né? Certo? No outro caso, ele era muito fácil, porque eu só tinha duas possibilidades, né? Ou eu tinha um ano bissexto, ou não tinha um ano bissexto. Aqui não, né? Eu vou ver em cada faixa, então vou digitar só a renda anual, então vou digitar aqui a renda anual, esqueçam as deduções por enquanto, mas vamos lá. Eu coloco aqui as faixas, né, são números constantes, né, que a gente vai usar, pelo menos por ano eles são constantes. E eu vou fazer a pergunta, né? Se a receita é menor ou igual a F1, faixa 1. Se for, imposto é 0,0. É o ZIF, receita menor igual a faixa 2. Então, aí eu vou calcular o imposto. Se não, se ele for menor que a faixa 3, menor que a faixa 4 e assim sucessivamente. Depois eu vou botar o imposto devido com duas casas decimais. Estou arredondando os centavos. Ok? Bom, então vamos fazer os testes. Pegue esses diferentes exemplos, né, de entrada, de receita, e eles deveriam, ou devem, né, dar como resposta essa questão do imposto. Ok? E agora, como é que a gente sabe se as cotas estão corretas? Tá? É simplesmente a gente vai trabalhar, né, em cima de em que faixa aquele cidadão entrou, né? Então, se ele tem um imposto menor do que a faixa, uma receita menor do que a faixa 1, então simplesmente eu imprimo que ele está na faixa 1, né? Se não, eu vou vendo, e depois eu imprimo maior que a faixa 4. Tá? É importante, né, vocês usarem esses testes, né, para saber se está tudo ocorrendo de forma correta. Tudo bem? Isso depois vocês vão ver lá, tem um nome para isso. Chama-se rastreamento.
E depois, se vocês quiserem não mais imprimir, simplesmente coloque o hashtag, né? No meu tempo o nome disso era cerquilha. Né? Agora tem o nome de hashtag. Põe a hashtag lá na frente aqui do comando, né? Que ele torna-se então um comentário, tá bom? Bom, conseguem aguentar um pouquinho mais, né? Nós estamos quase chegando ao final e é importante a gente lembrar duas coisas. Primeiro, você pode ter a liberdade de fazer o programa do jeito que você quer fazer, certo? Mas ele precisa estar correto, né? E a forma de ele estar correto, a gente vai descobrir antes de programar, ou seja, quando fizer a esquematização do programa, do script, certo? Então é fundamental isso. Por que eu estou relembrando isso para vocês? Tá? Porque a partir de agora vocês vão ter programas com uma necessidade de maior cuidado em cada linha de código que vocês vão escrever, tá? Porque isso pode gerar algumas questõezinhas que são de difícil verificação. Por exemplo, né, o uso do igual como comparação. Né? Quando você usa igual, você está fazendo uma comparação. Mas se você coloca uma atribuição dentro de um is, dentro de um if, e como eu estou alinhando muitas coisas, né, o código está crescendo, pode ser que isso passe desapercebido por você. Então, a outra coisa que é importante vocês é documentar, ou bota um comentário, documentar ou comentar, né, o código de vocês, para vocês entenderem o que aquilo lá vai fazer. Tá? E mais importante, então, é dar nomes significativos. Tá bom? Nomes significativos faz muita diferença. O que é nome significativo? Você põe uma variável lá, i. Bom, botei uma variável i. De que é essa variável? Mas se eu botar essa variável lá, colocar fator de interação. Opa, já tem um significado. Por quê? Nome de variável, né, de funções que vocês vão ver, elas são muito importantes para a gente ler o código e ter uma interpretação mais interessante do que está acontecendo. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Coragem, coragem, coragem. Estamos chegando ao final. Tá bom? Vamos para alguns exemplos extras. Então, sejam A, B e C 3 números inteiros quaisquer. Escreva um script para arrumá-los em ordem decrescente. Dica aqui, né? Lembra lá do exemplo dos triângulos? Né? Se eu ordenar os 3 elementos, né, eu consigo saber se eles são iguais ou diferentes. Tá? Então vamos lá. São dados 3 números inteiros quaisquer, A, B e C. Quer dizer que A pode ser igual a B, B pode ser igual a C, A pode ser diferente de B, B pode ser igual a C, enfim, 3 números quaisquer. Eles devem ser arrumados na ordem decrescente. Então, primeiro o de menor número, o menor valor, depois o de segundo menor valor, depois o terceiro de maior valor, ok? Então, vamos lá. Dados A, B e C, eu quero os inteiros, ordem decrescente,
decrescente, do maior para o menor, certo? Então vamos lá. Primeira condição, A é maior que B, ou K. Se A é maior que B, então eu vou saber que N1 vai ser o A e o N2 vai ser o B, ok? Mas se ele não for menor que B, eu sei que o N1 vai ser o B e o N2 vai ser o A, ok? Resolvido isso, o que eu preciso saber? Se o C ele é maior do que o N1. Se ele for maior do que o N1, o que vai acontecer? Eu tenho que botar aqui eu tenho que colocar o C no lugar do A e o A no lugar do B. E o B vai ser N3. Então, N3 vai receber N2, N2 vai receber N1 e N1 vai receber C. Se ele não for, né, eu vou verificar se ele é maior do que N2. Se ele for maior que N2, N3 recebe N2, N2 recebe C. Tá? Se não, N3 vai receber C. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter ali é um monte de else, else if e else. Vamos lá. Leia 3 números. Então, a gente começa lendo 3 números. Eu verifico se A é maior que B. Então, se não, N1, tarará. Acabou isso, certo? Eu vou perguntar. Não é o aninhamento, gente, aqui, tá? Então, é importante a gente ver que não é um aninhamento. Volta lá, ó. Executou, dadas as 2 condições, eu faço outra pergunta, certo? Então, ele não está diretamente ligado, né, com esse if. Eu tenho vários comandos acontecendo aqui, tá? Então, isso é importante vocês perceberem. Se C é maior que N1, aí eu faço aquelas mudanças. Se não, eu vou verificar, então, else if, ou elif, né, ser maior que N2. Senão, faço aquelas mudanças. Se não, o else, N3 recebe C. E eu vou imprimir N1, N2, N3. Ok? Então, vamos testar. Vou testar 1, 2, 3. A resposta tem que ser 3, 2, 1. 1, 3, 2 tem que ser 3, 2, 1. 2, 1, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. 3, 2, 1. São as 6 maneiras possíveis de permutar 3 números. Certo? Ah, fatorial. Lembra? Se vocês não viram fatorial, serve para saber quantas permutas ou de quantas formas diferentes eu posso escrever ou um número, né, os seus algarismos, né, ou permutar esses algarismos. Então, exemplo 2, tá? Gente, de novo, peço encarecidamente que vocês vão lá e testem, tá? Vão testar os códigos, tá? Exemplo 2. A equação de uma circunferência de raio R é x² mais y² igual a R2. Escreva um algoritmo que, dado um ponto P qualquer, que ele vai estar na posição x, y, né, verifique se ele se encontra contido na circunferência, no interior ou no exterior. Opa! Contido na circunferência significa que ele tem que estar do mesmo tamanho do raio. Se ele for menor do que o raio, ele está no interior
da circunferência. Se ele for maior que o raio, ele está no exterior da circunferência. Certo? Então, dado o raio, esse raio é maior do que zero, eu tenho as coordenadas de x, né, do ponto, e as coordenadas y do ponto, que podem ser quaisquer no quadrante e em qualquer quadrante, né? Tudo bem? Então, primeiro, raio ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a primeira pergunta é: se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a raio, significa que ele está contido. Ok? Porque eu tenho as posições de x e y, eu tenho a posição de raio. Independente de onde está x e y, ele vai estar lá recorrendo ao raio. Tá bom? Beleza? Se x ao quadrado mais y ao quadrado for menor do que o raio, significa que ele está na parte interna da circunferência. Caso contrário, ele está na parte externa. Ok? Então tem um if, um else if e um else. Pronto. Certo? A codificação é essa simplicidade aí. Ok? Dúvidas? Né? Nós vamos tirar essas dúvidas lá na nossa aula de tirar dúvidas. Tudo bem? Lembra-se que a gente tem também o CodeBench, nós temos o Discord para tirar dúvidas. E nós vamos ter nossa aula no Google Meet, né, também para tirar dúvidas, ok? E vocês também vão ter lá os mesmos tutores, né, que vocês vêm tendo nos outros módulos. Tudo bem? Vamos lá. Teste o script. Dado um raio, eu vou verificar se está nesse ponto. Então, não vai estar. Ok? Então, teste externo, contido e interno. Tá bom? Exemplo 3. Uma quantia inicial Q é aplicada a uma taxa de juros T. O saldo S desse investimento após M meses é dado por S é igual, o saldo é igual a quantia vezes 1 mais T, a taxa de juros, vezes M. Certo? Então, escreva um programa que lê a taxa de juros ao mês, determine quanto tempo em anos e meses é necessário para que o saldo dobre em relação ao valor inicial. Então, o que eu quero saber é, dado um valor inicial, como é que eu chego a 2Q? Tá bom? Onde S é igual a 2Q. Então, voltando aqui, eu tenho a entrada da taxa de juros, eu tenho a saída quantos anos e quanto tempo. Opa, anos e meses, né, que eu vou ter essa taxa de juros. Com essa taxa de juros eu consigo dobrar o meu investimento, certo? Então, meses eu só posso ir de 0 a 11 meses, porque 12 meses já passa a ser um ano. E pode ser de 0 até mais anos, ok? Então, pode ser, por exemplo, 2 anos e 3 meses. Mas não pode ser 2 anos e 12 meses, porque aí são 3 anos, certo? Então, por isso que... E pode ser simplesmente 2 anos. Tá? E a taxa de juros, ela é sempre em percentual, né? Vai de 0 até 1.
Bom, como eu quero o saldo, eu sei que é igual a 2Q, então o que eu quero saber é quando é que eu dobro. Então, quando o saldo for 2Q, eu já sei quem é o saldo, certo? Só que eu não sei quanto tempo leva isso. Então, eu tenho que calcular o que eu preciso descobrir, a quantidade de meses, e não o saldo. Tá tudo bem? Então, eu tenho que reescrever esta função aqui, essa equação, certo? Eu vou isolar o M, tá? Lembre-se que vamos lá, a operação inversa, tá, da exponenciação pode ser a radiciação e o logaritmo. Tudo bem? Eu posso usar então a questão do logaritmo, porque quando eu trouxer isso aqui para cá, né, S é igual a 2Q, certo? Então eu vou cortar Q com Q, está multiplicando, passa dividindo, tá? Eu vou ter que log de 2 é igual ao logaritmo de 1 mais T sobre M, vezes M. Logo, M vai ser igual a log de 1 mais T vezes M, sobre logaritmo de 2. Se eu for isolar, M vai ser logaritmo de 2 dividido por logaritmo de 1 mais T. Professor, o senhor fez mágica? Não, não fiz mágica, né? Isso aqui é equação que vocês aprendem lá no ensino, no máximo no ensino médio, certo? No máximo no ensino médio. Então não tem nenhuma mágica aqui, né? A única mágica, entre aspas, aqui é que ao invés de usar a radiciação, eu estou usando o logaritmo, que não vai interferir em muita coisa. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, o primeiro problema. Se T é maior que 1 e T é menor ou igual a 1, então a taxa de juros ela tem que estar entre 0 e 1. Ok? Então a quantidade de meses vai ser um valor inteiro de log de 2 dividido por log de 1 mais T. Ok? Mais 1. Voltar lá. Certo? Log de 1 mais T elevado a M é igual a M log de 1 mais T. Se eu for isolar M, então M vai ser igual ao log de 2 dividido por log de 1 mais T. Então, log de 2 dividido por log de 1 mais T. Beleza? Faltou 1 aqui, né, gente? Tá bom? Vamos lá. Então, codificação em Python. T, informe a taxa de aplicação. De novo, eu preciso fazer uma crítica a esses dados, porque eu posso colocar qualquer valor, certo? E aí eu vou lá, from math, import. Então, eu estou pegando do módulo de math, né, as operações de log. Então, eu vou lá, m igual a log de 2 dividido por log de 1 mais t. Certo? Eu vou imprimir
M dividido por 12, que é o número de anos, mais o resto de M por 12, que é o número de meses, certo? Caso contrário, vai ter dados inválidos. Então, mas professor, de quanto que é a entrada? Não depende. Depende da taxa de juros, certo? Pelo que a gente está vendo, vai depender mais da taxa de juros do que da própria entrada. Então, por isso que quando vocês devem alguma coisa ao banco, eles não querem saber o quanto vocês estão devendo, eles querem saber em quanto tempo vai dobrar a tua dívida. Essa que é a grande sacada, certo? Então, se a taxa for 0,05, ou seja, 5% ao mês, eu vou fazer em 1 ano e 3 meses, eu já estou devendo o dobro, certo? Se a taxa for 5, tá? A confusão já deu, já não é permitido, tá? Vamos lá, o próximo exemplo. Escreva um script que leia um ângulo entre 0 e 360 e informe o ponto cardeal correspondente. Lembrando que o 0 é no norte, depois eu tenho, nessa sequência, eu tenho o leste, certo? Eu tenho o sul e eu tenho o oeste, novamente o norte. Então, dependendo da onde está o ângulo, tá? Ele pode estar mais para o norte, mais para o sul, mais para o leste, mais para o oeste. Então, se o ângulo for igual a 0 ou o ângulo igual a 360, tá? É para o norte. Se ele for igual a 180, ele é sul. Se ele for 90, ele é leste. Se ele for 270, ele é oeste. Se for qualquer outro ângulo, ele é desconhecido. Certo? Lá, de novo, um monte de Eusif. Então, se ângulo for 0 ou 360, é norte. 180, 90, 270. De novo, atenção, não faça essa loucura aqui, ó. Tudo bem? Tá? Por quê? Porque o comparativo, ele é para números, né? Valores numerais, e não isso aqui, ó. Ok? Bom, aí você faz o teste do script e eu acho que aí a gente acaba este módulo, né? É importante, né, que vocês pratiquem, né? Não tem nada de grande e de extraordinário aí, certo? Ele só é mais trabalhoso um pouquinho, porque você tem que identar. Mas o que a gente viu aqui basicamente é o uso do OR, do AND e do NOT, né? Onde eu coloco duas condicionais para refinar o meu trabalho, né? E o uso do if aninhado, né? E aí eu uso o else if de novo, né? Parênteses aqui, nota de rodapé. O professor Edson fala else if, mas se escreve elif, ok? O uso do else if várias vezes pode ajudar.
E às vezes só uma compreensão diferente, né, da situação que a gente viu lá nos anos bissextos já ajuda vocês, mas isso aí já é um outro nível, né, que não necessariamente vai ser cobrado de vocês, mas ajuda muito. Tudo bem? Então, vamos ficar por aqui nas aulas e eu espero que, eu tinha falado até três vídeos, mas eu consegui fazer em 2 vídeos aqui, certo? Antes de 1 hora, tá bom? E a gente vai se encontrar na aula síncrona ou no Discord, tá bom? Até mais.